queria fazer mais uma oração, apresentando essa palavra. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo, consagramos, Pai, a palavra ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco essa noite, Pai. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, sondar o nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, ó Deus, falar conforme a necessidade de cada um neste lugar. Pai, eu coloco minha vida diante do Senhor, meu Pai. Pai, sei que não sou digna de estar aqui, mas é pela Tua graça, Pai, pela misericórdia do Senhor que o Senhor nos usa, Pai. Que o Senhor tem nos chamado, Senhor. E nós louvamos ao Senhor pela Tua presença, Pai. Louvamos ao Senhor, meu Pai, pela palavra do Senhor, porque nós declaramos que ela é viva, ela é eficaz, Pai. Nós declaramos, Pai, que a Tua palavra é luz, Pai, que ilumina o nosso caminho. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite, Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. E que essa palavra venha cair em terra fértil, Pai. Para que ela venha produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que quando a gente vai ministrar uma palavra, o Senhor ministra primeiro ao nosso coração, né? A Aline costuma falar que a gente toma o remédio para depois aplicar, né? E o Senhor falou muito comigo também através dessa palavra. Espero que venha falar com vocês também, né? Tem alguns irmãos aqui que é da industrial, eu ministrei essa palavra lá, não tem muito tempo, né? Mas eu senti do Senhor de trazer essa palavra também aqui, né, para nós essa noite. E o tema da palavra é um chamado para intimidade. O texto base está lá em Êxodo. Os irmãos vão estar colocando aqui, né, para acompanhar. Você também pode estar acompanhando na sua Bíblia. Êxodo 20, do 18 ao 21. Então vamos ler. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala nós, tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Bom, esse texto, ali no livro de Êxodo, onde fala, né, que Moisés, o Senhor falou com Moisés e chamou ele para subir ao monte. E Moisés era um homem que ele tinha intimidade com o Senhor, ele priorizava essa intimidade com Deus. E naquele momento, o Senhor também ia falar ao povo. E Moisés, né, pediu para que o povo se preparasse. Mas quando o povo viu ali o manifestar da presença, da glória de Deus naquele lugar, o poder de Deus, né, através de relâmpagos, trovões, né, o povo sentiu medo. Eles teve medo de chegar mais perto de Deus. Eles teve medo de chegar, né, e eles preferiram não ouvir a Deus. Eles preferiram que Moisés fosse lá, falasse com Deus e Deus transmitisse a mensagem para eles. Naquele momento eles perderam a oportunidade de ouvir, né, Deus mais de perto. Eles preferiram, né, ficar de longe, só observando aquilo que estava acontecendo. E Moisés era um homem, né, que ele priorizava isso. A Bíblia relata que muitas vezes quando ele estava subindo ao monte, Deus já falava com ele. Deus sempre estava falando com ele e ele priorizava essa intimidade. Só que essa palavra mostra que Deus, ele queria ter intimidade com aquele povo. Ali com o povo de Israel, ele também queria, né, falar com o povo. Mas infelizmente, naquele momento eles rejeitaram ouvir a voz do Senhor mais de perto. Eles rejeitaram esse tempo de estar na presença de Deus porque eles temeram. Eles temeram que eles podiam morrer. Eles tinham medo de morrer, medo de aproximar de Deus, né, e serem mortos. Mas naquele momento eles perderam, na verdade, a oportunidade de viver realmente para Deus. Perderam a oportunidade de ser tocados, ministrados pelo Senhor.
E a gente vê muitas vezes isso acontecer. Muitas pessoas às vezes adorando a Deus, buscando ao Senhor, e muitos às vezes preferindo ficar de longe, observando o movimento, observando aquilo que está acontecendo, mas não querem se aproximar muito do Senhor. Então aquele povo, eles não quis se aproximar, porque eles não queriam morrer, eles não queriam realmente chegar mais perto, ser transformado, ser mudado, porque quando a gente se aproxima realmente da presença de Deus, é isso que acontece. É isso que acontece, a gente começa a morrer para a nossa vontade. E aquele povo, eles não foram transformados, eles perderam a oportunidade, porque eles queriam apenas adorar a Deus de longe, eles rejeitaram a intimidade. E muitas vezes, a gente prefere ouvir os Moisés. É mais fácil ouvir os Moisés que às vezes Deus tem levantado. É mais fácil a gente não gastar tempo buscando a Deus para ouvir a voz de Deus. É mais fácil buscar os Moisés. Nós nos acomodamos às vezes porque a gente não precisa chegar mais perto, jejuar, orar, gastar tempo, sacrificando a nossa vontade para ouvir a Deus. Porque era isso que Moisés fazia. Ele se dedicava a ouvir o Senhor. Desde que ele teve um encontro com o Senhor naquela sarça ardente, ele realmente, ele entendeu que o Senhor tinha um chamado para ele. Deus foi falando com ele e ele foi entendendo. E ele priorizava essa intimidade. E ele priorizava estar na presença de Deus. E ali a gente vê que esse povo rejeitou. Eles queriam buscar a Deus de longe. Não queria ser transformado pela presença de Deus. E a gente vê que mais na frente, eles rejeitaram a presença do Senhor e morreram no deserto. Eles morreram no deserto porque eles deixaram realmente de estar diante daquele que é o dono da vida, daquele que pode nos dar a verdadeira vida, que nos chama para perto, para a gente realmente ter uma intimidade, saber o que Ele quer de nós, ouvir a voz dEle. E eles perderam isso. E a gente vê que Jesus, Ele não veio só para nos abençoar, só para a gente receber as bênçãos, aquilo que Deus tem para nós. Ele também nos chama para morrer. Lá em João 12, 24. Vamos ver o que está escrito lá. João 12, 24. Fala assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então o Senhor fala conosco que se o grão de trigo ele não cair na terra e não morrer, ele não pode gerar frutos. Então, se nós queremos gerar frutos para a glória de Deus, se nós queremos realmente dar frutos para a glória de Deus, nós precisamos buscar isso no Senhor. Nós precisamos buscar viver essa vida que realmente, daquele que quer ouvir, que quer estar mais perto, que quer realmente ver o que o Senhor quer para cada um de nós. Lá em Lucas 9, 23 a 25, Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele fala para a gente negar a nossa vontade, negar o nosso eu, para que a gente possa realmente ser discípulo dele, para que a gente possa seguir ele. Então ele nos chama sim para morrer para o nosso pecado, morrer para as nossas vontades, morrer para esse mundo, para que a gente possa viver para ele, para que a gente possa viver uma vida que agrada a ele. Essa é a vontade de Deus para nós. Por isso que Ele nos chama para essa intimidade. Por isso que Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ser reconciliado com o Senhor. Porque Ele sempre desejou ter essa intimidade comigo e com você. Nós podemos ter pessoas abençoadas do nosso lado. Pastores, líderes, que nos ajudam, que nos abençoam, que nos aconselham. Mas o Senhor também quer ter essa intimidade
comigo e com você. Ele não quer que a gente dependa e coloque os nossos olhos só nas pessoas que Ele levantou para nos ajudar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sei muito orar, eu não sei muito falar com Deus. Não importa, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer ouvir o clamor que está no meu coração, no seu coração. Isso é o que importa para Ele nos ouvir, a gente ter esse tempo de intimidade. Então a gente precisa entender que mesmo a gente tendo pessoas que nos ajudam, que nos abençoam, o Senhor está nos chamando para esse tempo de intimidade. Ele está nos chamando para a gente conhecer Ele mais de perto. Ele está nos chamando para que a gente possa realmente ter esse relacionamento verdadeiro, firme com Ele. A gente está vivendo um tempo difícil. A gente tem visto muitas coisas, muitas mentiras, muitos escândalos, né, na igreja, na internet, em tantos lugares, tantas coisas falando contra a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E eu creio, irmãos, que a gente vê que pela palavra de Deus a tendência é isso piorar. E quantas pessoas têm sido enganadas, deixando a presença de Deus, deixando a casa de Deus, ouvindo falsos profetas. Eu creio que por isso que o Senhor a cada dia mais nos chama para a intimidade. Para que a gente realmente venha ouvir a voz dEle. Para que a gente seja guiado através da palavra da verdade. Para que a gente possa realmente entender o que Ele quer de mim e de você nesse tempo, onde nós vivemos. O que Ele quer de mim e de você, na nossa casa, nessa igreja, na nossa família. Aonde Ele quer nos colocar. O que Ele quer fazer através da minha vida e da sua vida, onde nós estamos. E muitas respostas assim a gente só vai encontrar na presença de Deus. A gente só vai encontrar nesse tempo de intimidade. E por isso Ele nos chama para perto, Ele nos chama para estar junto com Ele. Que a gente não venha rejeitar essa presença, que a gente não venha rejeitar esse tempo de intimidade, assim como fizeram o povo de Israel nesse tempo. Perderam a oportunidade de estar ali, diante do Senhor e ouvir diretamente o que Ele tinha para falar. Que a gente possa continuar ouvindo pessoas de Deus, sim, mas que a gente não venha ignorar o nosso tempo de relacionamento com o Senhor, de busca, de realmente ouvir a voz dEle, que isso vai fazer uma grande diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Então aquele povo rejeitou, morreu no deserto. Rejeitaram a presença de Deus, não quiseram ouvir. Eles queriam apenas o poder de Deus. O poder fala do que Deus faz, dos milagres, prodígios, sinais. Isso fala do poder de Deus. Mas a presença de Deus fala de quem Ele é, quem Deus é para nós. Quando Ele se manifesta a nós, aí fala da presença, da glória dEle nas nossas vidas. E aquele povo, eles olharam para o poder. Eles queriam aquilo que Deus fazia, mas eles não queriam chegar perto para entender quem Deus era. E não tem como entender e ter a revelação de quem Deus é, se a gente não buscar essa intimidade. Se a gente não chegar mais perto dEle. Se a gente ficar buscando de longe, a gente não vai realmente conhecer quem esse Deus realmente é nas nossas vidas. Então a gente vê aqui que aquele povo no deserto, eles viram muito a manifestação do poder de Deus, milagres, prodígios. Eles viram o mar se abrir, viu a água brotar da rocha, viu o maná cair do céu, né, todos os dias para alimentar eles. Mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para que eles crescem. Não foi o suficiente para eles continuar sendo fiel e obedecendo a Deus. Eles viviam murmurando, reclamando de tudo que Deus fazia, porque tudo para eles não era o suficiente. Eles não estavam interessados em quem Deus era, eles queriam mais e mais bênção, mais milagre e rejeitavam a presença de Deus. Então a gente vê eles sempre reclamando, murmurando. Então a gente vê que o poder de Deus, eu falo do poder, do milagre, dos prodígios, isso não muda o nosso caráter, não muda quem nós somos. A gente vê muitas pessoas, quantas pessoas a gente já viu vendo algo acontecer aqui, em outros lugares, manifestação do poder de Deus, pessoas sendo curadas, recebendo milagre. Eu conheço pessoas que foi curada, precisava fazer cirurgia, não foi preciso mais através de aliança de milagre. Quem conhece aqui alguém que já recebeu um milagre, uma cura?
A gente vê isso acontecer. E muitas vezes pessoas que receberam milagres não caminham mais com o Senhor, ou às vezes recebe, mas não tem uma mudança de vida, de caráter, às vezes continua sendo a mesma pessoa murmuradora, orgulhosa. Eu não estou falando que o poder de Deus não é importante. É sim, a gente vê milagre, a gente vê cura. Isso, né? A gente vê, a gente aumenta a nossa fé, a gente crê. É muito importante sim a gente buscar esse poder de Deus. Buscar para que a gente realmente, né, veja esses milagres, esses prodígios acontecer. Mas a gente não pode inverter as coisas e valorizar só isso. Porque é muito perigoso quando a gente valoriza só o poder e não conhece quem Deus é e quem não conhece a presença dEle, quem realmente Ele é. Então o poder fala disso. De pessoas vendo muitas coisas e não sendo transformadas para a glória de Deus. Eu já vi testemunhos, às vezes, do pastor Hernando Santos falando que quando ele fazia cruzadas, quantas pessoas recebiam milagres, saía dali curada. E Deus um dia ministrou no coração delas, elas estão sendo curadas, mas muitas estão indo para o inferno. Porque ele pregava mais cura, milagre. E hoje ele prega muito arrependimento, avivamento, oração. Porque a gente pode receber de Deus, isso é muito bom. Mas se a gente não tiver a nossa fé firmada no Senhor e conhecer quem é esse Deus que faz milagre, a gente não vai permanecer. A gente vai ficar de longe, tendo um relacionamento só querendo receber bênção. E não querendo realmente uma vida de comprometimento, uma vida de compromisso com o Senhor. Então o poder ele fala disso, né? De muitas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, na vida de outras pessoas. Mas não muda, não nos transforma. E muitas pessoas são impactadas, são levadas a olhar mais pelo poder, porque chama atenção. Então muitas pessoas às vezes olham para as pessoas que são usadas para fazer milagre, para curar enfermo, expulsar demônio, e olha aquilo e fala, nossa, mulher de Deus, homem de Deus. E às vezes a gente tem essa mania de olhar, né, querer aquilo e às vezes ficar impactado com o poder de Deus. Isso é algo muito bom nas nossas vidas. Só que o Senhor fala que Ele conhece a árvore pelos frutos. Não é por aquilo que nós somos usados. Não é pelo poder que Ele delegou a nós. Porque vem dEle e é dEle e para Ele são todas as coisas. Então por isso que a gente precisa ter cuidado. A gente, às vezes, trabalha em reencontro, cura da alma. E naquele momento ali é um momento onde tem muita oração. Aquele tempo foi preparado ali. E a gente vê muita manifestação do poder, da glória de Deus naquele lugar. E às vezes tem pessoas que vêm falar, vêm às vezes elogiar aquilo que está sendo feito ali. E um dia a gente estava acho que foi o primeiro cura da alma que eu trabalhei. E uma mulher estava sentada, as pessoas ali ouvindo, orando pelas pessoas, ouvindo, né, ministrando. E eu lembro que aquela mulher ficou sentada e eu pensei, sabe que ela quer receber oração? E depois ela chegou em mim e eu falei, você já recebeu oração? Ela falou assim, sim, eu só queria te dar um abraço, você é maravilhosa. Ela falou assim, eu falei assim, Jesus é maravilhoso. Porque às vezes as pessoas olham isso e isso chama atenção. Só que não é isso que é mais importante para o Senhor. Não é o que nós fazemos. É o que nós estamos nos tornando para Ele. É os frutos que está sendo gerado na nossa vida para Ele. Às vezes quando a gente saía desses lugares, daqueles momentos de tanta unção, de tanto poder de Deus, e durante a semana eu chegava e aquilo era um conflito para mim. Porque eu lembrava do que fala Mateus 7, do 21 a 23. Onde que fala lá que chegaram diante de Jesus e falam, Senhor, em teu nome, nós curamos enfermos e expulsamos demônios. E o Senhor fala, aparta de mim, que eu não vos conheço. Eu posso estar fazendo algo para Deus, mas não significa que eu estou agradando ao Senhor. Às vezes a gente pode estar agradando as pessoas, mas será que eu estou agradando a Deus?
Então isso é algo para a gente refletir, que muitas pessoas se embriagam com o poder, com o ministério, com os dons, e esquece de chegar na presença de Deus, para que Ele venha falar ao nosso coração, para que Ele venha ministrar. E muitas pessoas às vezes caem por conta disso, porque olha só para aquilo que está acontecendo, para aquilo que Deus está fazendo, mas não busca realmente chegar a Deus e deixar que Ele nos transforme conforme a vontade dEle para cada um de nós. Não é o que a gente faz, não é o que a gente faz para o Senhor que nos aprova. Não é o pregar bem, o cantar bem, o ministrar bem. Não é o ministério. Isso é dom que Ele deu para cada um de nós. Mas aquilo que nós estamos nos tornando para Ele. O quanto nós priorizamos realmente ouvir a voz dEle. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a obediência. Porque a gente sabe que não é fácil obedecer, se submeter a Deus, as pessoas, a liderança. Mas é uma das coisas que mais agrada o Senhor, é obedecer o Senhor. Não adianta a gente estar em algum lugar e ser usada por Deus, Deus fazer algo, a gente vir aqui na frente e receber, e orar em língua, e sair daqui e chegar em casa e ser a mesma pessoa, não buscar uma mudança, não buscar uma transformação. O que vai agradar a Deus é aquilo que eu estou deixando Ele trabalhar de dentro para fora. Há um tempo atrás, muitos anos, não tem lembrança, eu lembro que a igreja era lá no Roosevelt ainda, eu não era do Ministério de Intercessão, só o Rubens, e a gente já liderava a célula, só que nós dois estávamos assim num impasse, que a gente discutia até por causa dos discípulos. Ele queria falar de um jeito, eu do outro, e nós em casa, né? Um não concordando com o outro, e estava... Aí um dia eu falei assim, isso não está certo. O que é para ser bênção está tornando maldição. E às vezes os irmãos via a gente na célula, mas que bênção, né? Vocês são uma bênção, não sei o quê, mas aquilo começou a me incomodar. Eu pensei, isso não está certo. Porque eu não quero ser uma mentira para ninguém. Eu não quero demonstrar ser uma coisa que eu não começo a viver isso dentro da minha casa. Tem que começar em mim, tem que começar na minha casa. É de dentro para fora. E nós chegamos no culto, chegava mais cedo por conta da intercessão. O Rubens subia, eu ficava, não participava ainda do ministério. Aí o pastor Marcos passou cumprimentando, falou assim, tá tudo bem? Normal de praxe, né? Aí aquele dia eu falei, não tá tudo bem. Eu preciso conversar. E a gente conversou e eu expus para ele que a gente estava com dificuldade de relacionamento. Discutir todo casal discute, né, gente? Não é algo assim, né, que sempre vai ser uma bênção, não tem nada. Mas não era algo que estava ficando muito corriqueiro. E eu busquei ajuda. E ele nos ouviu e falou, não, vocês não precisam ser afastados de célula e nada. Vocês não estão em pecado, vocês estão com problema. Mas eu busquei porque eu achei que aquilo não estava certo. Porque não adianta eu demonstrar ser uma coisa aqui que eu não vivo na minha casa. E a partir daquele momento Deus começou a ministrar sobre a minha vida. E não foi de uma hora para outra. Deus mostra, às vezes, você com seu esposo, depois você com seus filhos, né? E às vezes eu questionava a maneira que ele falava, e por isso eu tinha justificativa. Mas um dia eu estava no culto. E no momento do louvor, eu vi uma visão em cima do altar. O Rubens estava em pé, eu estava ajoelhado, e ele com a mão sobre a minha cabeça. E Deus falou comigo assim, eu tenho dons para você, eu tenho ministério para você, mas você vai se submeter à autoridade dele. E naquele momento eu entendi que não adiantava justificar para Deus. Porque Deus não vai mudar o que está escrito na palavra dele, porque eu justifico. E naquele momento a gente foi buscando isso hoje, para a glória do Senhor, né? Isso trouxe mudança. E a gente vê o que vai acontecendo com os frutos da mudança, daquilo que a gente busca em Deus. A gente realmente querer viver uma vida que agrada a Deus, não uma vida de mentira, de falsidade, mas realmente reconhecendo quem nós somos. Não adianta a gente fazer algo e não estar agradando a Deus. Porque isso vai começar a surtir na nossa vida e a ser feito aquilo que a gente quer. Eu queria muito, desde o começo da minha conversão, que as pessoas vissem diferença em mim.
de quem eu estava me tornando. Eu queria que as pessoas vissem essa presença em mim, porque eu queria tocar nas vidas das pessoas, eu queria que a minha família convertesse. E eu fui buscando isso em Deus. Porque o que a gente mais precisa é realmente buscar essa presença de Deus, para que a gente possa realmente testificar de quem Ele é nas nossas vidas. Então a presença de Deus é diferente, ela fala da glória de Deus, fala dessa presença. Quando buscamos essa intimidade, somos transformados por Ele. A presença nos confronta, nos faz enxergar quem realmente nós somos, traz arrependimento, confissão, quebrantamento. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais perto dEle, mais nós reconhecemos nossas fraquezas e pecados. E mais pecadores nós nos sentimos. Quando mais nós aproximamos dEle, mais perto dEle, mais pecador a gente se sente. Porque a gente sempre quer estar melhor, a gente sempre quer estar melhorando, a gente sempre quer estar mais perto dEle. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se eu quero ver Deus, eu tenho que buscar essa santidade. Eu tenho que buscar essa presença. Eu não posso conformar com aquilo que em muitos lugares está sendo pregado, que Deus é amor, Ele aceita tudo do jeito que está, Ele te aceita como que Ele aceita sim a gente como a gente chega a Ele como a gente está. Mas Ele não quer que a gente permaneça do mesmo jeito que a gente chegou. Ele quer que a gente tenha mudança. Que a gente realmente busque essa presença para a gente ser transformado, para a gente testificar a quem Ele é através das nossas vidas. Então, quando a gente busca essa presença de Deus, essa glória de Deus, quando nós chegamos naquele lugar que nós buscamos a Ele, onde nosso coração começa a ser quebrantado. Às vezes a gente chega ali cheio de justiça própria, cheio do nosso eu, né? E de repente Deus vai nos quebrando, vai nos quebrantando, vai mostrando algo em nós onde que a gente precisa ser, né? Precisa de um conserto, precisa de uma mudança. Ali a gente vai se sentindo, né, tão pequeno diante da grandeza desse Deus. E isso é tão maravilhoso nas nossas vidas. Eu tenho uma discípula que ela estava com muita dificuldade de perdoar uma pessoa. E realmente essa pessoa fez muito mal para ela. Era uma pessoa próxima a ela, mas que traiu ela assim de uma maneira muito terrível. E ela foi descobrir isso depois, né, da caminhada, onde tem aquele tempo ali, né, onde que a gente, né, o esposo confessou para ela, né, o pecado. E no começo ela teve muita dificuldade, como todos nós, né? Não é fácil perdoar, ainda mais quem te feriu muito. E levou um tempo. Eu falava para ela, não, você decidiu perdoar, mas é assim mesmo, ainda tem um processo de cura, né? Aos poucos você vai superando isso, né, e tal. O casamento vai ser, né, totalmente restaurado. E um dia a gente estava conversando, num discipulado, com um casal. Ela falou assim: eu estava orando. E Deus trouxe no meu coração para me mandar uma mensagem para ela e falar que eu perdoava ela. E ela mandou essa mensagem e falou: eu te perdoo. Por isso, por isso. E ela começou a negar o que ela tinha feito. Ela falou, não deu nem assunto para aquilo. Falou assim: eu estou declarando que eu te perdoo, eu libero a sua vida. E eu achei aquilo tão bom na vida dela, que ela foi totalmente livre, liberta daquela situação que ela estava presa por causa de um perdão. E realmente era algo difícil, eu não posso expor aqui toda assim, a situação. Mas quando isso aconteceu? Quando ela estava orando, buscando a Deus. Quando você pensa assim, não, eu não consigo perdoar essa pessoa, ela me fez muito mal. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente busca, Ele começa a quebrantar o nosso coração. Ele nos lembra do sacrifício que Ele fez por mim, por você, que Ele não merecia passar por aquilo. Ele nos lembra quem nós somos, nos lembra, né, dos nossos pecados, não para nos acusar, mas para nos mostrar que da mesma maneira que Ele nos perdoou, a gente também precisa perdoar. Então é diante dEle que a gente tem essa direção do Senhor. E muitas vezes, muitas pessoas têm deixado, têm afastado do Senhor ou da fé, porque não têm buscado isso no Senhor. Aí fica guardando mágoa, ressentimento, problemas que não são resolvidos, porque vai deixando, vai buscando a Deus de longe. E com isso, o Senhor não tem liberdade de falar realmente aquilo que Ele precisa falar ao nosso coração. Há um tempo atrás eu vivi uma situação que eu fiquei muito brava na hora, no tempo que isso aconteceu.
E eu lembro que eu estava conversando com o Marcos, o Luciano, no discipulado, eu e o Rubens. E eu fiquei muito indignada com aquela situação que tinha acontecido. E levou tempo. E parece que eu conversando com eles, com os meus discipuladores, parece que a impressão que eu estava sendo injustiçada, parece que ninguém estava entendendo o que eu estava falando. E assim, quando eu tenho que falar, eu falo realmente aquilo que está no meu coração, eu coloco para fora mesmo, principalmente sempre para os meus discipuladores, que eles são pessoas que podem me ouvir. E eu fiquei muito mal depois daquele discipulado. Discipulado é bom, né? Mas aquele dia eu fiquei mal. Muito mal. E eu lembro que isso foi na sexta. E eu fiquei mal na sexta à noite, no sábado, eu lembrava, eu chorava, eu falava, mas não é possível. Aí no domingo eu orando, falando com o Senhor, eu comecei a fazer igual criança birrenta. Eu comecei a falar para Deus, falei, Senhor, eu também agora vou fazer assim, eu não vou ficar falando tudo que está no meu coração, a hora que me perguntar, está tudo bem, eu vou falar, está tudo bem, eu vou fazer igual não sei quem, e fui falando, sabe, algo assim. E chorando e falando com Deus, que eu estava muito decepcionada. Aí o Senhor falou, veio aquela voz no seu interior, quando Deus falou comigo, falou assim, me fez duas perguntas. Falou assim, acaso eu entreguei a todos o que eu entreguei a você? Acaso eu dei a todos o que eu dei a você? Porque naquele momento eu estava comparando. E naquele momento que o Senhor falou comigo, Ele trouxe tantas coisas que Ele fez, tantos momentos que eu fui lembrando, e eu estava perdendo tempo com coisas pequenas. Então, nesse tempo onde que a gente busca essa presença de Deus, Ele trabalha em nós, Ele trabalha no nosso coração. E a gente precisa muito de realmente buscar isso em Deus, para que nós possamos ser curados, ser libertos, para que Ele nos ajude a perdoar, para que Ele nos ajude também a ser perdoados, que muitas vezes tem facilidade de perdoar as pessoas, mas não perdoa a si mesmo, fica se culpando por tantas coisas. Se culpa pelo seu passado, por tantas coisas. E a gente precisa realmente chegar nessa presença do Senhor, para que Ele possa nos moldar, nos transformar a cada dia. O que Isaías viu e ouviu, que o fez confessar, sou um homem de lábios impuros. Fala Isaías 6, fala assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías declara, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. E antes dele ver essa presença de Deus, dele ver o Senhor, ele estava andando, olhando só para as falhas dos outros. Ai de ti, beberrão, ai de ti que faz isso, ai de ti que faz aquilo. Mas quando ele teve na presença de Deus, que essa glória do Senhor se manifestou a ele, a primeira coisa que ele fez foi falar, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Como eu falei, essa presença de Deus, ela traz isso no nosso coração. Essa intimidade, quando a gente está perto, Ele traz isso, a confissão, o arrependimento. E o que Saulo viu, a caminho de Damasco, o que Saulo viu naquele momento? Que presença foi aquela que Saulo, que estava indo ali para perseguir os cristãos, para matar, para prender. O que ele viu ali naquele momento? Que o fez prostrar com o rosto no chão. E mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Naquele momento ele declarou, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento ele teve a revelação de quem Jesus era. Isso mudou a vida dele. Naquele momento, a vida dele foi totalmente mudada. De um perseguidor, de um homem religioso, um homem que conhecia a lei, que conhecia, né? Era um homem sábio, inteligente. Mas naquele momento que ele teve aquele encontro ali com o Senhor, e Jesus revelou para ele quem ele era, a vida dele foi totalmente transformada. Ele foi totalmente mudado, um homem que realmente viveu para servir a Deus, para agradar a Deus, para louvar o Senhor. E nas falas dele a gente via que ele era tão grato a Deus, por ele poder fazer parte daquela obra, por ele poder realmente, né, ser ali alguém que proclamava o nome de Jesus. Foi perseguido, aconteceu tantas coisas com Paulo, mas ele estava ali amando, adorando a Deus, porque ele era grato.
de que ele olhava para o passado dele e pensava: eu não sou digno de ter o que eu tenho no Senhor. E aquele encontro mudou a vida de Paulo. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos viver numa religiosidade. Nós precisamos realmente da presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos dessa glória de Deus, para que nós possamos ser impactados, para que Ele venha falar conosco e a gente venha testemunhar o nome dEle, para que todos creiam, conheçam quem é esse Deus que nós servimos. Eu declaro que através de mim, através de você, muitos verão o Senhor através das nossas vidas. Muitos crerão no Evangelho através de cada um de nós. Quando nós realmente queremos viver para Ele e ter esse encontro com Ele, a gente é transformado. E isso não fica só em nós. Toca naqueles que estão à nossa volta. Então, naquele momento ali, Saulo foi confrontado com a glória de Deus. Isaías foi confrontado com a glória do Senhor. E sabe por que Deus nos confronta? Porque Deus confronta o nosso pecado. Porque Ele não quer perder a intimidade. Porque Ele não quer perder, eu não quero perder você. Por isso que Ele confronta quem nós somos. Por isso que Ele confronta o nosso pecado. Porque Ele não quer nos perder, porque Ele não quer perder essa intimidade comigo e com você. Então muitas vezes Ele vai falar assim, muitas vezes Ele vai nos corrigir, muitas vezes Ele vai usar a pessoa para nos corrigir. Porque Ele não quer nos perder. Porque Ele quer a gente perto dEle. E muitas vezes a gente tem dificuldade com a correção, com a exortação. Mas um Deus que ama, um Deus que é Pai, Ele corrige. Eu falo para o Senhor que eu quero ouvir a voz dEle. Nem que seja para me corrigir, para me exortar. O que eu não quero é deixar de ouvir a direção dEle. A gente não tem que ouvir o Senhor só quando é coisa boa, só quando é profecia que nos agrada. Mas aquilo também que às vezes vem como um confronto, vem como uma correção, é para o nosso crescimento. É Deus agindo nas nossas vidas e tirando ali algumas coisinhas que não estão agradando a Ele, que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. E eu louvo a Deus porque a gente está numa igreja que tem esse acompanhamento. Tem discipulado, tem correção, tem disciplina se for preciso. Para muita gente, às vezes, isso é motivo de escândalo, não entende. Mas se a gente não prioriza realmente a presença de Deus, não é corrigido por Ele, não é transformado, não busca isso, a presença dEle também pode ir embora. A gente tem visto às vezes muitos lugares cheios, pregando só amor, não pregando arrependimento, não confrontando. E não significa que uma igreja cheia, não significa que está agradando a Deus. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Não adianta ter uma célula cheia se ela não está conseguindo cumprir o propósito do Senhor. E a gente precisa buscar isso em Deus. Lá em João 6, do 66 ao 69, no comecinho do versículo de João, fala que muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas olhavam ali para Jesus pelas curas, pelos milagres que Ele fazia. E nesse capítulo 6 também fala da multiplicação dos pães. Quando Ele multiplicou ali os pães e os peixes. Então no começo desse versículo fala sobre isso. Que novamente muitas pessoas seguiam Jesus por conta daquilo que Ele fazia. E naquele momento ali uma multidão estava seguindo Jesus. Porque estava vendo sinais, estava vendo ali maravilhas através
de Cristo. E de um dado momento ali, Jesus começa a falar que para ter uma aliança verdadeira com ele, tinha que beber do sangue, tinha que comer da carne. Ele estava ali falando de uma aliança, do compromisso que ele estava propondo para aquele povo, para aquela multidão que estava seguindo Jesus. Mas ali fala que muitos acharam duro aquele discurso, acharam difícil ouvir aquilo. E muitos foram embora, daqueles que seguiam ele, muitos foram embora porque achou difícil ouvir ali que Jesus estava realmente falando de algo, de uma aliança, de um compromisso realmente verdadeiro com ele. E muitos o abandonaram. Mas aqui do 66 ao 69, fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui a gente vê que muitos abandonaram o Senhor. Mas Pedro caminhava perto de Jesus e ele sabia quem ele era. E ele declarou: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós temos crido que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Naquele momento que Jesus perguntou para eles: vocês querem ir também? Tipo assim, o negócio vai apertar, a coisa vai ficar feia, vocês também querem ir? Porque Jesus não nos obriga a caminhar com Ele. Ele já demonstrou o seu amor naquela cruz. Ele demonstra o seu amor por nós todos os dias. Quando a gente levanta de manhã, a gente vê que Ele está conosco, a palavra nos garante que Ele está conosco até a consumação dos séculos, todo dia. Ele já demonstrou o seu amor naquela cruz. E Pedro, ele sabia quem realmente ele era. Por isso ele falou que não, apesar de tudo que eles podiam passar, a situação ali podia piorar. Muitos acharam o discurso duro. Mas Pedro, olhando para Jesus, ele falou: não tem para onde a gente ir. Para onde nós iremos? Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outro Deus. É só Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. Mas eles tiveram essa revelação de quem Jesus é, porque eles caminhavam perto dele. Porque eles estavam perto de Jesus. Isso é muito importante em nossas vidas. Nós temos essa revelação de quem Deus é nas nossas vidas. Porque quando nós sabemos quem Ele é, nós não vamos abandonar. Não vamos deixar de seguir Jesus quando nós somos confrontados, quando nós somos corrigidos, quando nós somos frustrados, quando a perseguição vem, quando as intrigas às vezes se levantam contra a sua vida, quando a enfermidade vem. Então, por isso que é tão importante a gente saber quem Ele é. Porque a gente sabe que, apesar de tudo, pode estar passando o que for, não tem outro lugar para a gente ir, a não ser na presença do Senhor. Como esse louvor que foi tocado, nós precisamos clamar a Jesus nas nossas vidas, porque não há outro igual a Ele, não há outro Deus, não há outro Senhor. Só Ele tem todo o poder e autoridade para nos curar, para nos libertar, para nos dar essa vida eterna. É só através do nome dEle que nós somos salvos. E por isso que Ele sempre nos chama para essa intimidade, para a gente realmente reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. Para que nós não venhamos nos perder no caminho. Como infelizmente a gente tem visto muitos que já se perderam no caminho. Quantas pessoas, eu e você, nós nos lembramos que um dia esteve aqui, pessoas usadas por Deus, pessoas que tinham dons, infelizmente hoje está distante. E isso mexe conosco. Porque nos leva mais ainda a vigiar as nossas vidas. Porque do mesmo jeito que aconteceu, pode acontecer com qualquer um de nós. Se a gente não buscar realmente, depender do Senhor, buscar Ele e continuar buscando Ele todos os dias da nossa vida.
Que nós venhamos sim ter esse desejo no nosso coração de a cada dia morrer mesmo para a nossa vida, para o desejo da nossa carne, daquilo que tem nos afastado do Senhor, daquilo que tem sido prioridade para nós. Para que nada nos afaste da presença dEle. Isso às vezes é um desafio para nós. De ter esse tempo, de buscar o Senhor, de ter um lugar ali, né, reservado para Ele. Mas é muito importante, porque disso depende a nossa vida. Depende a nossa comunhão com Ele. Amém? Salmos 25, 14. Fala assim: a intimidade do Senhor é para quem os teme, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o honram. Temor de Deus não é ter medo de Deus, é realmente a gente honrar quem Ele é. Tem algumas versões que falam assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aqueles que priorizam a sua presença. A gente quer ouvir do Senhor, quer ouvir os segredos que Ele tem para nós. Então, nós possamos nos aproximar dEle, para que Ele possa revelar para mim e para você aquilo que Ele quer. Em Êxodo 33, 15. Moisés fala assim para o Senhor: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aquele povo que rejeitou o Senhor, a gente vê o Moisés aqui que prioriza totalmente a presença do Senhor. E aqui no capítulo 2, o Senhor fala com Moisés: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Ele fala assim: enviarei um anjo adiante de ti. Quando o Senhor envia Moisés. Mas Moisés fala que não adiantava o anjo, ele não queria só o anjo, ele queria o quê? Ele queria que o Senhor fosse com ele. Ele queria a presença de Deus junto com ele. Então isso nos mostra quanto ele priorizava a presença de Deus. Ele não estava interessado só no Deus da promessa, o Deus que fez a promessa para ele. Ele estava interessado em quem realmente Deus era. Estava interessado na presença de Deus, não só naquilo que Deus podia fazer na vida dele. Isso que é o desejo dele, de estar realmente buscando a presença do Senhor, buscando essa vida com Deus. E qual que é o desejo do nosso coração hoje? O que nós desejamos receber do Senhor hoje? O que mais nós ansiamos quando nós viemos buscar o Senhor aqui? Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que nós saímos da nossa casa? O que realmente nós desejamos no nosso coração? Nós sabemos que todos nós temos dificuldades, temos pedidos a fazer ao Senhor, temos algo que a gente coloca na presença dEle, promessas que ainda não foram alcançadas, e a gente deve sim orar por isso. A gente deve continuar orando. Mas o principal que a gente precisa clamar e não abrir mão é de receber da presença dEle em nossas vidas. É de estar nesse tempo a sós com Ele. Que a gente venha depender desse relacionamento, depender do Senhor. A gente vê muitas vezes, às vezes, né, sendo mais fácil depender de outras pessoas, mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer se revelar cada dia mais a mim e a você. Se o desejo do nosso coração é a presença de Deus, por onde passarmos, as pessoas contemplarão a glória do Senhor.
se esse é o desejo do nosso coração, se nós buscamos isso para a nossa vida, as pessoas também vão contemplar isso na minha vida e na sua vida. A palavra fala que o rosto de Moisés resplandecia. Quando ele estava ali buscando a Deus, ele saía daquele lugar, o rosto dele brilhava. As pessoas viam isso, viam que Moisés era um homem que realmente falava face a face com Deus. Isso era nítido na vida de Moisés. Hoje, às vezes, a gente não vai ver o nosso rosto brilhar, como brilhava o rosto de Moisés. Mas quando a gente realmente busca o Senhor, fala que essa glória dele na nossa vida, através da presença dele, ele vai resplandecer nas nossas vidas, aonde nós estivermos. Às vezes a gente nem percebe, nem nota naquele momento, mas depois a gente vai ver, né, frutos daquilo que Deus está fazendo, quando a gente realmente se dispõe a buscar o Senhor. Meu filho, ele casou sábado passado, e foi um casamento muito lindo, muito bonito. Eles estavam se preparando para isso. E é um casal assim que eu vejo, tanto ele como ela, muito apaixonado pelo Senhor. E o Bruno, ele andou um tempo desviado. Ele andou um tempo, acho que uns 5 anos mais ou menos, fora da presença de Deus, no mundo, pecando, fazendo tudo que ele tinha vontade de fazer. E a gente continuou orando. Mas quando Deus tocou na vida dele, eu vi ele falando algo ali naquele casamento que, irmãos, quem estava ali perto, muitas pessoas assim, em prantos, chorando, sabe? Foi uma presença de Deus tão grande naquele lugar. Eu não orava só pelo casamento, eu falava, Senhor, que a presença do Senhor esteja ali, que seja algo assim, que a presença do Senhor seja palpável, que as pessoas vejam, que elas sejam tocadas. Vai ter pessoas ali que não conhecem o Senhor. E foi um momento tão lindo. E numa das falas que ele falou ali para a esposa dele, ele falou, eu queria que Deus me desse uma esposa como você. Só que eu achei que eu não era digno de pedir isso para Deus. Ele se sentiu tão culpado do tempo que ele ficou, que ele falou assim, porque eu rejeitei um tempo o Senhor. E eu achei que eu não era digno de pedir. Eu queria uma esposa, eu orava por isso, mas eu não falava para Deus, eu quero assim, eu quero que ela seja. Ele falou, mas Deus é tão bom, que Ele me surpreendeu, Ele me deu como eu desejava, como eu queria. E ele citou aquele versículo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E naquele momento eu vi os dois celebrando o amor deles, mas o tempo todo deixando claro que o primeiro amor da vida deles era Jesus. Que o que estava acontecendo ali é porque Jesus preparou. Então nós precisamos clamar para isso. Que aonde nós estivermos, seja num casamento, seja quando a gente reúne com a nossa família, que seja numa festa, mas que a gente possa ter esse desejo de estar ali festejando, se alegrando, mas a gente possa pedir que a presença do Senhor naquele lugar se manifeste, que a gente realmente seja usado, para que a gente seja cheio da presença, da glória do Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos como cartas escritas, não com tinta, mas com o dedo do Espírito Santo de Deus. Nós somos essa carta que o mundo vai ler. A Bíblia que as pessoas não lê. Mas através das nossas vidas, através daquilo que nós estamos fazendo, falando da maneira que a gente vive, o Senhor vai ser glorificado. O Senhor vai ser conhecido. Quando a gente realmente buscar essa presença dEle nas nossas vidas. Amém? Quase encerrando. Queria abrir em Jeremias 29. 29, do 11 ao 13. Queria chamar a equipe de louvor. Esse ano, eu e o Rubens esteve lá na casa de uns primos dele que moram em Goiânia. E esse primo dele que mora em Goiânia, hoje ele é um homem muito rico. Não era, né? Mas o Senhor foi abençoando eles. Ele e a esposa são muito católicos. E eles são assim, posso dizer milionários hoje em dia. Mas são pessoas assim,
não mudou a maneira que eles são. E eu lembro que no Natal, não sei se tem uns 3 anos atrás, eles gostavam que a gente ia para lá passar o Natal com eles. E naquele ano, eles insistiram muito para que a gente fosse, a gente não queria ficar com a família. E o Rubens falou, nossa, você está insistindo tanto para a gente ir. Falou que põe gasolina no carro, que faz isso, que é para a gente ir passar o Natal. E chegou lá, a casa estava num clima ruim. Ela tinha descoberto um adultério. Aí você imagina aquele Natal, aquele tempo ali. Eu entendi por que eles insistiram tanto que queria que a gente estivesse ali com eles. E a gente passou, só eles, eu e o Rubens, a mãe dela e o pai. E no dia que a gente chegou, ela já me passou o que estava acontecendo, né? Ela estava, até precisou tomar remédio, começou com depressão. Hoje, graças a Deus, ela não está tomando mais. E a gente conversou, ficou aquele tempo com eles ali. Entendeu que não foi o Natal que a gente desejava passar. Que a gente achou que era algo diferente que ia acontecer ali. Mas a gente entendeu o propósito que a gente estava ali naquele momento, porque Deus nos levou ali naquele momento. E a gente conversou com eles. No dia que a gente foi embora, a gente orou com eles, né, com o casal. E depois de uns 2, 3 anos que aí veio a pandemia, a gente não voltou lá em Goiânia de novo. E, se eu não me engano, foi esse ano a gente esteve lá. E eu conversando com ela andando comigo dentro de um condomínio, estava indo da casa dele para a casa da filha. E eu perguntei como que ela estava, como que eles estavam, né? Ela falou assim, agora estou bem, graças a Deus, né? A gente está, né, caminhando. E ela falou assim para mim, você não imagina o bem que você me fez quando você esteve aqui. E eu nem imaginava de ouvir isso dela. Uma pessoa com condições financeiras tão boas, né? Fazendo tratamento com psicólogo, ouvindo pessoas que estavam perto dela. Mas naquele momento ela falou que naquele tempo ali, a gente tinha feito muito bem para eles, o tempo que a gente ficou com eles ali, conversando, orando. E hoje eu vejo que eles ainda não entregaram a vida totalmente para Jesus. Mas eu vejo o quanto eles são tocados. Quando a gente fala, quando eles veem o testemunho. Então é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que aonde nós estivermos, nós possamos aproveitar cada situação, cada momento, para que as pessoas possam conhecer esse Deus que tem mudado a minha vida, tem mudado a sua vida, tem nos transformado, tem nos enchido com a presença dEle, para que a gente venha testemunhar, amém? Que a gente não venha pensar, mas eu não tenho nada, né? Eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não sei falar, como Moisés falou no começo. Porque aquilo que Ele deposita em nós é poderoso. A gente não tem noção da unção de Deus, o poder de Deus que Ele derrama sobre nossas vidas. A gente precisa tomar posse daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem, né, derramado sobre as nossas vidas, para que a gente venha usar. Amém? Eu quero encerrar aqui esse versículo, Jeremias 29, do 11 ao 13. Vou abrir aqui. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito e a seu respeito. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele nos conhece. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Mesmo assim, Ele nos atraiu para a presença dEle. Mesmo assim, Ele conta comigo e com você para ser boca dEle, aonde nós estivermos. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Nós possamos nessa noite realmente refletir
Se nós temos sim priorizado, nós temos priorizado o Senhor nesses dias, será como está a nossa intimidade com Deus. Eu tenho orado e pedido perdão para o Senhor, porque eu preciso realmente buscar mais, eu preciso ter mais tempo. Aliás, Ele nos dá o tempo, né? A gente precisa saber controlar o tempo. Mas eu tenho pedido para o Senhor, para Ele me ajudar, porque eu preciso buscar mais de Deus. Às vezes é tanta correria, são tantas coisas que a gente tem para fazer, e às vezes a gente corre o risco de estar fazendo as coisas para Deus, mas sem estar na presença de Deus. E o meu maior medo é que isso aconteça. Eu não quero nunca perder esse lugar na presença do Senhor. Perder esse lugar da gente estar ali pertinho dEle, sentindo ali aquele amor, aquela graça. Que a gente não venha distrair com aquilo que a gente estamos fazendo. Às vezes estamos até fazendo boas coisas. Trabalhando na obra, trabalhando no reino, correndo com tantas coisas. Mas que isso também não venha nos tirar desse lugar de adoração, desse lugar de intimidade. Onde Ele deseja estar ali naquele momento. Só eu e Ele. Só você e Ele. Eu ia pedir para eles ministrar um louvor, uma parte do louvor, não me contou que vocês estão. E que a gente nesse momento venha refletir. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. E cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia. Aos teus pés. Se você entende nessa noite que assim como eu quer buscar mais intimidade com o Senhor, pedir para Ele nos ajudar realmente a buscar esse tempo, abrir nosso coração. Queria convidar você aqui à frente. Você que deseja isso do Senhor, deseja ter mais esse tempo de intimidade, que quer realmente ouvir a voz do Senhor. Se você nessa noite deseja esse encontro com o Senhor todos os dias,
Se você nessa noite tem esse desejo, eu quero te convidar para a gente orar juntos. Oh Espírito Santo, ora, sura. Que o Senhor nos ajude nos tirar de toda a distração, daquilo que tem tentado roubar o nosso coração. Às vezes tantas lutas, tantas tribulações, decepções, às vezes tanta cobrança, às vezes nós nos cobramos tanto. Às vezes pensamos, tem tanto tempo que eu não busco, realmente estou com vergonha de chegar a Deus. Ele fala, eu conheço o pensamento que tem a vosso respeito. Eu conheço quais as suas fraquezas. Eu conheço o que passa no seu coração. Ele diz essa noite, não temas, filho meu. Não temas que eu sou contigo. Apenas confia, apenas adora. Apenas se renda à presença dEle. Deixa Ele permita que o Senhor, que o Espírito Santo venha te tocar em nome de Jesus. Que toda resistência seja quebrada. Que nós possamos reconhecer que nós não somos nada, nós somos vaso de barro. E que muitas vezes nós precisamos ir para a mesa do olheiro. Oh Espírito Santo, oh Rassora Manaya Soria, oh Amana Soria Mas. Quebra, Senhor, nos quebranta no Senhor nessa noite. Quebranta-nos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Tira, Senhor, toda distração. Tira toda frieza, tira toda incredulidade, Senhor. Pai, nós declaramos que todos os ídolos que têm sido levantados nas nossas vidas, nós rejeitamos, Pai. Se nós estamos adorando ao homem, Senhor, nós declaramos, Pai, e te pedimos perdão, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é digno de toda adoração. Ora, machura, lamassúria. Senhor, nós te pedimos nessa noite, vem com a tua presença, Senhor. Nós queremos que o Senhor está nesse lugar. Que o Espírito Santo do Senhor está movendo aqui desde o começo. Deste culto, a sua presença é palpável. Ora, Surya Manai. Rei Abbas. Que o Senhor venha nos batizar com teu fogo. Que o Senhor venha nos aproximar de novo da tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos toca. Nos ajuda a reconhecer os nossos pecados. Nos ajuda a reconhecer as nossas fraquezas. Nos ajuda a reconhecer a nossa pequenez, ó Deus. Oh, Yashora Manala Surya. Traz cura nesse lugar. Quebra toda a cadeia, quebra todo o grilhão do inferno que está nos prendendo, que está nos impedindo de ver a glória do Senhor, de ver a presença do Senhor. Eu queria pedir para os pastores que estão aqui, os intercessores que não estão aqui na frente, os que estão, continua, os líderes que estão aqui, que apenas tocassem cada um aqui nessa noite, declarando essa presença, declarando em nome de Jesus a unção do Senhor nesse lugar, quebrando todo jugo. Oh Espírito Santo, nós pedimos a Ti nessa noite. Oh Espírito Santo, venha tocando de dentro para fora, venha trazendo esse quebrantamento. Senhor, nos atrai a Tua presença. Nós não queremos fugir da Tua glória. Nós não queremos fugir do chamado do Senhor. Nós não queremos fugir da Tua presença. Nós te pedimos, oh, nós te pedimos, Espírito Santo. Nós te pedimos, vem com Teu poder, vem com a Tua unção. Oh, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos nesse lugar. Acende o nosso coração, ó Deus. Nada mais, nada além. Eu só quero Declaramos a presença do Senhor. Declaramos o renovo do Senhor nessa noite. Renova, Senhor, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, abatidos, ó Deus. Alivia o fardo, Senhor. Alivia o fardo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo,
nos enche, nos leva ao primeiro amor. Nós não queremos abandonar o primeiro amor, ó Deus. Nos ajuda a te glorificar, nos ajuda a glorificar o teu santo nome. Vem com o teu poder, sopra o fôlego de vida, sopra nesse lugar. Oi, arabaxora labás, orecerabaxaia labás. Quebra toda religiosidade, quebra toda religiosidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, nós declaramos nessa noite que nós estamos voltando à Tua presença. Nós estamos desejando, Pai, queremos desejar a Tua presença todos os dias. Que a glória do Senhor, Pai, venha resplandecer em nossas vidas, Pai. Nós declaramos e rejeitamos toda murmuração. Nada, Senhor, a não ser a Tua presença. Oh Deus. Ora basare amanara suri anderebas. Rechara manala suri amanai. Eia daraba suri amanas. Rebachoria. Nós declaramos cura nas emoções. Nada mais. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite o poder do Senhor quebrando todo julgo, toda acusação do inferno. Em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos graça ao Senhor. Nós te louvamos nessa noite porque o Senhor é bom. Que a sua bondade e a fidelidade do Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela maravilhosa graça do Senhor, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor e Santo, só o Senhor é Deus nesse lugar, nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor, ó Deus, e continuar, ó Deus, sendo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que a unção do Senhor, a presença do Senhor, ó Deus, seja constante na nossa vida. Que nós não venhamos a rejeitar a presença do Senhor, não venhamos a rejeitar a voz do Senhor, ó Deus, querendo ouvir a voz do nosso coração, querendo fazer a nossa vontade, não a sua, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite e declaramos que somos vasos em tua mão. Nós declaramos, Pai, que nós amamos o Senhor e a Tua presença. Os meus olhos e nós queremos esse lugar, meu Pai, de estar a sós com o Senhor. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os meus olhos aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, irmãos. Que nós possamos continuar adorando. Nós possamos realmente buscar ter esse coração atraído ao Senhor. Entender que nada mais nos importa a não ser primeiramente o nosso Senhor, o nosso Pai. Aquele que nos chama de filho, de filha, que nos deu essa identidade em Cristo, que nos ajuda a reconhecer quem nós somos nele. Porque sem Ele, sem a presença dEle, a palavra fala que nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, se a gente não estiver ligada na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Que nós possamos realmente nessa noite receber do Senhor e também transbordar na vida daqueles que estão ao nosso lado aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos glorificar o Senhor com uma salva de palmas e declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Nada mais. Amém. Uma semana abençoada para todos nós.